Já apareceu para vocês aí a gravação? Já? Sim. Está gravando, sim, está com a bolinha vermelha. Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 29 de abril de 2022. Todos já confirmaram presença no EPAT. E assim nós temos a pauta, 2 processos, sendo os 2 de relatoria da doutora Daniela e com a presença da doutora Roseli, a sustentação oral do processo da BRF. É isso mesmo, doutora Roseli? Bom dia, Bom dia. senhores jogadores. Exatamente, o processo da BRF eu farei sustentação oral. Perfeito. Então, é o AI 4106632, autuada BRF-SA, como dita um recurso ordinário de relatoria da doutora Daniela. Doutora Roseli, a doutora Daniela faz a leitura da acusação ou das acusações e, na sequência, a senhora pode iniciar a sustentação oral, ok? Doutora Daniela, pode iniciar, por favor. Bom dia. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhora patrona. Doutora Roseli, já foi realizada a sustentação oral desse processo no dia 25 de março. Oportunidade em que Deixa eu fazer um resumo aqui do processo. Esse processo, senhores, é um processo de guerra fiscal, onde o contribuinte apresentou os documentos para convalidação dos créditos oriundos do Estado do Mato Grosso, e houve uma convalidação parcial desses créditos, porque faltava um documento, acredito que os senhores talvez lembrem-se do caso, faltava um documento relativo a um dos fornecedores, não havia demonstração inequívoca do depósito do regime especial. E faltava uma identificação precisa, na verdade o documento não tinha o CNPJ da remetente. E naquela oportunidade o patrono fez a sustentação oral, acredito até que do mesmo escritório, doutora, e seu colega, não é? Sim, trabalha conosco. Conversamos com ele, solicitamos se não haveria, ele havia pedido dilação de prazo, informamos que já havia sido concedido muito prazo, e, no entanto, ele disse que era possível conseguir o documento com muita brevidade, eu retirei o processo de pauta para que ele pudesse, então, providenciar essa juntada. E, realmente, veio juntado aos autos, né, um protocolo. Então, doutora, caso a doutora queira fazer a sustentação oral, claro, mas a minha proposta aqui já é uma proposta de diligência, tá? Já adiantando o voto para questão de celeridade e para facilitar a situação, porque acredito que os colegas lembram-se, é muito recente esse processo, foi na última sessão antes dos feriados. E a proposta é uma proposta de diligência, eu havia até pensado que talvez pudesse resolver a situação aqui de plano, no entanto, entendo que temos uma questão aqui de contraditório, de fazer o andamento processual todo certinho para evitar uma nulidade lá na frente, já que temos uma competência estabelecida na portaria conjunta da PGE com a Secretaria da Fazenda sobre o caso. Então, eu estou propondo aqui uma diligência para que a DIGES se manifeste, se este documento juntado era só isso que faltava para que fosse concedida, porque aí eu entendo que mesmo que a DIGES entenda que aquele processo já encerrou, aquele processo onde o delegado concede a convalidação já se encerrou, eu entendo que se este for o único documento que faltava, poderemos avançar na análise aqui da questão do mérito da matéria. Então, em homenagem ao princípio da verdade material, reconhecendo que o contribuinte trouxe o documento que se prontificou a trazer naquela oportunidade e que é de interesse a melhor solução do caso aqui, que se acolha e receba essa prova trazida nesse momento e converter o processo em diligência para análise dessa matéria, doutora. Perfeito, doutora Daniela. Era exatamente nesse sentido que nós havíamos feito um pleito, porque nós trouxemos os elementos que foram fornecidos pela própria Cefaz do Mato Grosso, né, que já foram encaminhados para o Confas. Então, estamos totalmente de acordo, porque atende o que nós almejávamos neste momento. Doutora Daniela, qual foi o documento que eles trouxeram? Eles trouxeram precisamente uma declaração do Cefaz, um protocolo e uma declaração,
É um ofício que veio encaminhado por e-mail, esclarecendo que aqui CNPJ se refere àquele protocolo. Então, é um documento que vincula as duas questões, porque o problema era que naquele primeiro protocolo trazido, citava o nome da empresa, mas não tinha o CNPJ. Sabemos que apenas o nome da empresa acaba não sendo suficiente, uma vez que é preciso saber realmente se é aquele CNPJ do fornecedor, né? Uma vez que... Não, justamente, se é a filial correta, doutor Ramon, já que haviam várias filiais da mesma... Eu vou colocar o voto aqui disponível para os senhores, mas acredito que a sustentação oral da patrona fosse no sentido de pedir a diligência, não é, doutora? Exatamente, pedir a diligência, né? Ou aceitar que, por enquanto, o que estava à disposição, a possibilidade da empresa fornecer documentos já foi fornecido, né? O Estado também, quando ele mandou para o CONFAS toda essa documentação, ele reconheceu que o benefício era válido, que existia efetivamente essa vinculação no PRODEIC, e que agora a pendência é exclusivamente do CONFAS em fazer essa certificação. Por parte da empresa e do Estado, já foram cumpridos todos os requisitos, né, e que realmente está vinculado o benefício àquele CNPJ específico daquela filial do Mato Grosso. Doutora Daniela, eu estava verificando aqui folhas 1859 seguintes, né, essa petição, Isso. com esses documentos, o pedido aqui de diligência. Eu acho que é prudente, de fato, converter em diligência para esclarecimento, então vou acompanhá-la. Na última manifestação da DGES, eles até informaram que havia encerrado aquele processo, porque já tinha tido todas as situações de recurso, porém, o que eu estou pedindo para ele não é que ele faça o reconhecimento dos créditos, uma vez que eles entendem que já encerrou o processo lá. Eu quero que ele diga se é este o documento que faltava, e aí ele afirmando, é isso, essa é a demonstração inequívoca, então aí vamos seguir aqui na análise se é possível reconhecer. Acredito que teremos uma peculiaridade aqui nesse processo, mas sem a manifestação deles, acho difícil seguir. E assim o processo vai transitar na representação fiscal, para a gente restabelecer o contraditório, ficar tudo certinho. Doutora Daniela, parabéns aí pela diligência. Naquela oportunidade, eu acho que eu também manifestei também, né, no sentido da competência da DGES para analisar essa questão, então eu vou acompanhá-la também. Doutora Daniela, que loucura, assim, eu entrei pelo menos aqui no arquivo, tem o arquivo se refere a um voto de inidôneo. Não, será que eu coloquei o voto errado? Peraí. Eu acho que sim. Falei, eu coloquei o voto da marca, desculpa. É o voto da marca, da outra que está na... Nossa. Ah, tá. Eu não entrei no voto, eu entrei na petição apenas. É o voto da marca, eu coloquei o voto da marca, desculpa. É o voto do outro processo de hoje. Ainda bem que o doutor viu. Retificando, a gente quer fazer uma diligência. Quer fazer uma diligência um voto oralmente declinado, não o que foi juntado. Tá bom? Pode reabrir para editar, doutor Samuel? Desculpa, eu coloquei o voto da marca. Falei, será que meu computador tá tão ruim assim que... Não, fui eu mesma. Que lá, conheço do provimento, é o da marca, que é o voto que eu havia apresentado, que tinha falta de provas e tudo. Estou com os dois abertos aqui e coloquei o voto errado, desculpa. Agora sim, é um recurso ordinário de guerra fiscal convertido em diligência. Acredito que tenha atualizado agora. Eu abri umas 5 vezes o voto, falei, não é possível. Não, mas Perfeito. tem que abrir, não é? Porque estamos todos sujeitos a equívocos. Obrigada, doutor Samuel.
Agora, se bastar para o reconhecimento, a própria DGES vai se manifestar, né? Ó. Não sei, então, eu não sei como será a manifestação deles, uma vez que o processo de reconhecimento de créditos ele tem um trâmite muito bem definido. Então, tem que apresentar, tem que pedir, se for negado, pode apresentar um recurso e acredito que mais um, acho que são até 2 recursos. E no caso deles, a última diligência feita, eles já dizem que encerrou o processo lá. Ainda assim, eu estou pedindo para eles se manifestarem, mas eles dizem, olha, encerrou, porém a Câmara é livre para decidir, fazem até uma observação sobre a questão do tipo de documento a ser apresentado. É claro, sabemos que a Câmara é livre para decidir. No entanto, não temos que teria que ser convertido em diligência mesmo, uma vez que precisaria de documento novo, eu precisaria da manifestação da representação fiscal. Então, vamos tramitar o processo por lá, porque aí eles não farão o reconhecimento, certamente eles não farão o reconhecimento de crédito como habitualmente fazem, mas eles vão se manifestar sobre esse documento apresentado, e aí vai tramitar na representação fiscal, o contencioso fica reestabelecido e a gente pode julgar no mérito, ainda que eles não reconheçam o crédito, podemos tomar essa decisão aqui. Continuamos, o processo segue de onde parou quando não é feito o reconhecimento. Perfeito. Então podemos tomar a decisão que entendemos conveniente e adequada para o caso. Perfeito, estou de acordo também. Bom, vou encerrar os debates. Doutor Tiago. Presidente, sem objeções, eu entendo prudente também, porque é um assunto também bem específico, né? E nada como passar por uma área bastante habituada e acostumada com esse tipo de processo, né? Eles podem trazer informações que podem passar despercebida da gente, né? Então, muito prudente a diligência. Perfeito. Então, encerrando os debates, verificando o quórum. Confirmar a presença, iniciando a votação. Viu que não foi. O senhor não apareceu, agora foi. Agora foi. Todos votaram, então, por unanimidade, converter o julgamento em diligência nos termos do voto. Então, doutora Roseli, o julgamento convertido em diligência, por unanimidade. Agradeço a atenção dos senhores, desejo um ótimo final de semana e até a próxima sessão, quando o processo retornar para o julgamento. Um abraço. Acredito que volte logo, estão bem rápidas essas diligências, viu, doutora? Muito obrigada. Um abraço, tchau, tchau. Bom dia, doutora. Bom final de semana. Então, encerrando do AIM 4106-632, junto à ADB. Processo relativo ao AIM 4111-412, autuada em marca. É um recurso ordinário de relatoria da doutora Daniela, do doutor Ramon e do doutor Tiago, representação fiscal. Da presença do doutor Nelson. Doutor Samuel, seu áudio para mim, pelo menos, está cortando. Não sei se os demais. Sim, está cortando um pouquinho. Ah. Um pouquinho. Como a gente tem... Tá ruim? Acho que agora... dá para entender. Tá. E minha voz? Forçando bastante. Eu acho que a hora que você muda, você vira a cabeça. Perfeito. Então, eu vou pedir para a doutora Daniela, que é a relatora, fazer um resumo da acusação, né, para a gente retomar o tema. Já foi feita a sustentação oral na sessão. Fazer então só um resumo da acusação, das acusações, e aí falar o voto dela. E aí, na sequência, do doutor Ramon para o doutor Tiago.
Perfeito. puder já habilitar a edição, presidente, por favor, já vou fazendo aqui. Pode iniciar, doutor. Bom, esse Habilita a processo... edição para mim também, presidente. Ui, desculpa. Obrigado. Desculpa, doutora. Não, tudo bem. Tudo bem, doutor Thiago. Bom, esse processo da distribuidora marca é um processo de crédito fiscal por recebimento, é crédito ou é recebimento de mercadorias? É recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, pois houve a declaração de inidoneidade do fornecedor. O que aconteceu neste processo possui uma peculiaridade que entendi que houve falta de motivação na lavratura do auto de infração. Por quê? Fazendo um resumo, tá? Não lerei o voto novamente, foi lido na primeira sessão. Entendi que o processo de cassação e nulidade de inscrição estadual do fornecedor, nossa, tem um ruído. Será que é meu, gente, esse ruído? Tá. Enfim. Parou, acho que estava algum microfone aberto. Não, tudo bem. Então, houve o PCN, eu entendi que não havia demonstração inequívoca da inexistência, da simulação de existência do fornecedor. Por quê? Temos um fornecedor e, embora aparentemente tenha irregularidades no sentido de que ele recebia menos mercadorias do que dava saída, no entanto, no processo de cassação, o que aconteceu foi que a diligência feita no estabelecimento do fornecedor foi uma diligência feita após a data de declarada mudança de endereço do fornecedor e não trouxeram aos autos mais documentos sobre o motivo, porque entendeu o fiscal que o estabelecimento nunca esteve no local indicado. Não há documentação de que o estabelecimento não seria adequado para aquilo, ou contrato de aluguel do prédio, se eles teriam desocupado antes da data, das operações. Essas questões que habitualmente vemos, né, apurações mais aprofundadas da situação do fornecedor. E, adicionalmente, o próprio fornecedor, logo em seguida a suspensão do estabelecimento, compareceu na delegacia, prestou os esclarecimentos que entendeu adequados. Então, eu acredito que temos aqui uma irregularidade, muito provavelmente temos aqui problemas nesse processo. No entanto, como não foram juntados todos os documentos da inidoneidade, o processo de cassação tem só alguns pedaços, o próprio fiscal fala que ainda naquele momento não tinha sido possível apurar mais detalhes e lavra o auto de infração, mesmo sem a apuração aprofundada da situação do fornecedor, eu entendi que teríamos aqui um vício de motivação e propus o cancelamento do auto de infração. E aí o doutor Ramon e o doutor Thiago pediram vista dos autos. Perfeito, obrigado, doutor Daniela. Agora sim apareceu aqui para mim, doutor Ramon, já estou habilitando aqui. Pode iniciar, por favor. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora Daniela. Bom, eu pedi vista do presente processo para melhor analisar a decisão da eminente juíza relatora, notadamente quanto ao ponto que foi dado provimento ao recurso referente à instrução probatória insuficiente sobre a irregularidade do fornecedor. Quanto ao relatório, tendo em vista a completude e clareza do relatório da eminente juíza relatora, o adoto integralmente para o presente voto de vista. O relatório passa a decisão. Após detida a análise dos autos do processo, pela decisão da eminente relatora, peço vênia para discordar, notadamente quanto à análise do mérito substanciado em processo de constatação de nulidade perpetrado contra a remetente GR Distribuidor de Medicamentos Limitada, IPP tal, IE tal, CNPJ tal. As normas que regem o processo de nulidade de inscrição, regulamentando as hipóteses de cassação da inscrição estadual de contribuintes paulistas, têm amparo na Portaria Caixa 95/2006, de onde se extrai todo o iter procedimental, bem como as normas de competência e os princípios do processo administrativo aplicáveis. O objeto da norma é, abre aspas, dispõe sobre a suspensão, cassação e nulidade de eficácia da inscrição do contribuinte e da outras providências. No texto da portaria, são atribuídos ao delegado regional tributário uma série de competências, entre as quais dar início ao PAC ou PCN, artigo 16, bem como expedir o ato de cassação ou declaração de nulidade, artigo 18. Contra a referida decisão, há previsão de recurso, no prazo de 30 dias, ao diretor executivo da administração tributária, nos termos do artigo 19 da portaria. No parágrafo 1º do mesmo artigo, há previsão de definitividade de decisão, a qual faz coisa julgada administrativa, aí trago aqui a redação do artigo 19, parágrafo 1º,
que fala que a decisão do diretor executivo da administração tributária será definitiva no âmbito administrativo. Por seu turno, a Lei de Regência do Processo Administrativo Tributário, Lei 13457, tem por objeto o processo administrativo tributário decorrente do lançamento de ofício, consubstanciado em autos de infração e imposição de multa, como no presente caso. Da análise dos objetos referida à portaria CAT e da Lei 13457, bem como das respectivas normas de competência, não vislumbra a hipótese de mérito decidido no processo regido pela portaria CAT será afastado, desconsiderado ou modificado pelos órgãos de julgamento regidos pela 13457, por ausência de competência e sob pena de se criar instância de apelo não prevista na portaria CAT, para alteração do mérito do PAC-PCN em total afronto às normas da portaria. Ademais, para o caso, sequer a legitimidade da parte para tal, na medida em que, no presente caso, se pretende defesa de interesse alheio em nome próprio, fora de qualquer hipótese de legitimação extraordinária prevista na legislação. É nesse sentido, recente decisão da 11ª Câmara, em sede de AIN 434.838, voto vencedor do eminente juiz Galderize Fernandes Teles, foi seguido por outros 2 juízes daquela Câmara, na qual estou assentado em 28 de maio de 2021, item 3 da decisão. Com efeito, ainda que exista em alguma medida correlação do motivo determinante do lançamento fiscal com o procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição, é imperioso reconhecer que são procedimentos próprios, submetidos à forma de constituição específicas, portanto não se confundem. O ato administrativo sob julgamento do lançamento fiscal é diverso do procedimento, PCN, requer, nessa medida, a infirmação por vias próprias. No presente caso, o núcleo da materialidade do creditamento indevido poderia perfeitamente ser enfrentado pela perspectiva da boa-fé, argumento de defesa acolhido tanto no âmbito contencioso judicial quanto administrativo. O item 10 da decisão. Pelo exposto, considero não ser possível afastar a conclusão do mérito lavrado em sede de PCN e PAC, em julgamento de AIN, lavrado em sede de contribuinte à lei ou procedimento, ainda que afetado pela conclusão. Ressalvo meu entendimento em relação às hipóteses de erros grosseiros, notadamente aqueles atinentes a matérias de ordem pública ou de ausência dos elementos previstos na portaria, no artigo 23 da portaria, hipóteses nas quais, no meu sentir, os autos deverão ser encaminhados à autoridade competente para esclarecimentos, anulações ou convalidações, quando possíveis. Todavia, ainda que considere, conforme exposto, que não se deve julgar o mérito do PCN e PAC em sede de AIN, passo a análise da questão nos termos decididos pela eminente relatora, ao passo que imprescindíveis para o deslinde do presente voto de vista. A eminente relatora considera o relatório de apuração frágil e que, abre aspas, o físico não chega a constatar de forma inequívoca a simulação da existência do estabelecimento fornecedor, citando o trecho de conclusão do relato de apuração de folhas 217 e 218, onde resta consignado que, abre aspas, por tudo que foi apurado, infere-se que a GR, distribuidora de medicamentos do BP, simulou suas atividades. Nesta fase de investigações, ainda não foi possível revelar tal fato com precisão. Também ressalta que, abre aspas, cumpre o FRE verificar junto ao proprietário ou administrador do imóvel se o mesmo estiver alocado à empresa, bem como procurar testemunhas, geralmente moradores do entorno ou empresas do entorno, sobre eventual existência pretérita de empresa no local. Também não consta que tenha sido diligenciado o contador, fecha aspas, e que, abre aspas, o físico diligenciou o endereço em data posterior à mudança do imóvel e não se desincumbiu de demonstrar que a empresa nunca teria operado no local, entendo que existe dúvida razoável sobre a alegada irregularidade do fornecedor. Mais uma vez, peço vênia para discordar da eminente juíza, ao passo que, 1. O pedido de verificação, no qual restou assentado pela FRE dúvidas sobre a simulação da empresa, é parte integrante e não conclusão do processo de constatação de nulidade. A conclusão consta do despacho do delegado regional tributário, as folhas 252 e 253, no qual restou assentado. Aí trago aqui os dizeres do delegado, que ele enquadra como nula a inscrição atribuída à GR Distribuidora de Medicamentos, e aí traz o fundamento jurídico, que é o segundo motivo pelo qual eu discordo da eminente relatora. Item 2. Observe que a declaração de nulidade da inscrição se deu com fundamento no artigo 31, parágrafo 1º, número 1b do RICNES, o qual dispõe que se considerará simulação quando não tiverem ocorrido as operações e prestações de serviços declarados nos respectivos registros contábeis e fiscais, em verbos. Aí trago aqui a redação do fundamento da declaração de inaptidão da empresa. Ou seja, a não localização da empresa no endereço diligenciado não foi o motivo determinante da declaração de nulidade da inscrição, a qual considerou conforme relato de folhas 246 e 250 e conclusão de folhas 252. Aí trago aqui o relato que é do FRE diligenciante. A não localização da empresa diligenciada, em primeiro momento, não foi razão final para a decretação de nulidade da inscrição da remetente, mas sim a ausência de comprovação de exorbitante volume de operações por parte da diligenciada, sob a alegação de já ter apresentado esclarecimentos suficientes, aliada à negativa de apresentação de documentação complementar, tratando-se de uma simulação jurídica, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º, inciso 1b, e não física,
previsto no artigo 30, inciso 4 do RICMS. O motivo determinante de decisão exarada no PCN não foi a constatação em loco de que o imóvel registrado nos cadastros fiscais não apresentava qualquer atividade operacional, nem o não atendimento ou atendimento incompleto à notificação para demonstrar a efetiva exercício das atividades comerciais da empresa, nem tampouco a ligação dos sócios com outras empresas que tiveram sua inscrição estadual baixada ou suspensa, mas sim a apuração de não ocorrência das operações declaradas nos respectivos registros contábeis e fiscais, conforme questionado pela eminente relatora, e tal fato é inconteste no PCN. Superada essa questão, passo a análise dos argumentos da contribuinte quanto à boa-fé das operações, notadamente quanto aos requisitos da súmula 509 da STJ. De certo que a invocação da boa-fé é a tentativa de afastar a responsabilidade por infração à legislação tributária. Presidente, eu peço vênia aqui, para não ler toda essa questão, eu não estou dando aplicabilidade à súmula, porque eu entendo que ela tem fundamentos na base da não cumulatividade e é aplicável exclusivamente nas hipóteses de crédito indevido, não descuido aí do entendimento diverso de algumas câmaras do TIT. Desconheço ainda o posicionamento dos senhores nesse sentido, mas não estou dando aplicabilidade específica à súmula 509. Então, eu estou afastando, estou juntando aqui um julgamento da 5ª Câmara Julgadora, nesse sentido. Por conseguinte, inaplicável à súmula 509, a acusação do item 1. Passo, então, ao item 33 do julgado. Preliminarmente, cumpre esclarecer que a boa-fé que vige no ordenamento pátrio é a boa-fé objetiva, a qual não se presume, mas deve ser demonstrada pelo interessado. Passa-se a análise do comportamento do autuado frente aos deveres instrumentais que lhe são impostos. A legislação determina aos contribuintes o cuidado na realização das operações, venda e compra com seus fornecedores, conforme dispõe o artigo 203 do RICMS. Trago aqui o 203. Quanto à infringência desse dispositivo, cabe algumas considerações. A recorrente afirma que, de fato, exigiu documentação hábil com todos os requisitos legais, escriturou as notas fiscais em sua escrita, demonstrou sua boa-fé. Apresenta comprovantes de que efetuou pagamentos ao emitente, DANFs e teses de folhas 2008 e 2384, relação de DANFs e pagamentos, folhas 430 e 471, extratos bancários, folhas 1674 e 1706, e declaração do banco de folhas 1736 e 1781. Apresenta também e-mails dos remetentes e notas fiscais de devolução de mercadorias como comprovantes das tratativas comerciais e efetividade das negociações, e-mails de folhas 385 e 403, DANFs de devolução, folhas 405 e 428, declaração de motorista de folhas 1600 e 1601. Quanto ao transporte das mercadorias, apresenta cadastro de veículos de folhas 482 e 484, declaração do motorista 1600, 1601 e 1625. Por fim, quanto à efetiva localização da emitente, apresenta declaração de funcionário de folhas 1598 e 1599, contrato de locação em Hortolândia, conta da CPFL, pedido de restabelecimento e declaração de motorista. Após detida a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, notadamente, e aqui repito todos esses documentos que já citei, não vislumbra a ocorrência de infringência ao artigo 203 do RICMS, ao passo que inexigível qualquer conduta diversa do contribuinte autuado, na hipótese, pois demonstrou estarem presentes todos os elementos necessários e possíveis no momento das operações, tanto quanto ao emitente quanto em relação às informações dos documentos fiscais. Somam-se a esses documentos o fato de que o PCN concluiu por declarar a nulidade da inscrição da remetente com amparo em não comprovação de parte e não totalidade das transações por ela efetivadas. Tal entendimento está de acordo com a boa-fé objetiva consagrada no Código de Processo Civil, e aí trago aqui o entendimento doutrinário do professor Flávio Tartucci. Bom, quanto ao imposto cobrado por solidariedade, então estou afastando aqui a infringência do artigo 203. Quanto ao imposto cobrado por solidariedade, observa-se que a responsabilidade solidária atribuída ao recorrente é decorrência da legislação paulista, editada com base no artigo 128 do CTN. Não bastasse a condição de recebedor da mercadoria enseja a presunção do interesse comum para fins de responsabilização. Portanto, o interesse comum, no presente caso, é muito mais que negocial, econômico, é legal, mesmo que presuntivo. As decisões trazidas pelo autuado não infirmam o contido do dispositivo legal, que demanda análise caso a caso a existência de tal interesse, por tratar-se de presunção relativa, doutrinariamente aceita. A consequência dessa presunção relativa é que, provado o fato indiciário e condição de adquirente da mercadoria, o aplicador da norma está autorizado a concluir que ocorre o fato probando, interesse comum. Todavia, no caso, está diante de hipótese de transações com mercadorias medicamento, sujeitas à regra de substituição tributária, na qual todo ICMS devido é recolhido em etapa anterior à transação aqui discutida. No caso, ainda que se afirme que pela declaração de inaptidão de parte integrante no meio da cadeia de vendas não é possível afirmar que efetivamente houve recolhimento do tributo, cumpre pontuar algumas questões específicas para o presente caso. A primeira é quanto à notoriedade dos fabricantes dos medicamentos, ao passo que são grandes empresas que atuam no mercado nacional e sem notícia de qualquer participação na operação que ensejou a presente autuação.
A segunda questão que me chama a atenção é referente ao fato do PCN ter concluído pela não comprovação de apenas parte das operações da remetente RDE distribuidora. Nesse sentido, considerando que a regra aplicável ao caso de que ICMS for recolhido na etapa anterior, no meu sentido é imprescindível que viesse aos autos provas, ainda que indiciárias, de que as operações aqui debatidas estão dentre aquelas não comprovadas, ou que a recorrente teria agido em conluio com a remetente, ou ainda, que tenha agido negligentemente em atender aos deveres instrumentais que lhe foram impostos. Não vislumbro prova nesse sentido. Por conseguinte, vista das provas presentes no presente caso, e pelo exposto, julgo insubsistente o item 1 do AIN. Com relação às súmulas, presidente e demais colegas, eu estou dando aplicabilidade aqui em inteligência às súmulas 10 e 13, passando à conclusão do voto. Na parte dispositiva, à vista do exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância para julgar insubsistente o AIN 414.112.7 de 2018. É como eu voto no voto de vista, presidente. Perfeito. Obrigado, doutor Ramon. E agora com a palavra o doutor Tiago. Obrigado, doutora Daniela. Obrigado, doutor Ramon. Faço a leitura aqui, a partir do meu item 4, né? Também é sobre essas vistas, é sobre essa única acusação. Transcrevo o voto condutor da doutora Daniela. E aí vem para as considerações da representação fiscal. Pedimos vênia para discordar da ilustre relatora. Quanto aos PCNs de outras distribuidoras farmacêuticas, Mega Pharma, M. Bucalon, Cal Pharma, Águia Pharma, RP Pharma, mencionados no PCN de GR é a empresa inidônea, né? Entendemos que não há necessidade de estarem presentes na instrução do presente AIN. São processos distintos do PCN de GR, os quais seguem o seu próprio rito, e as operações objetos deste AIN não envolvem aquelas empresas, mas apenas a empresa GR. Tais processos foram mencionados apenas com o fito de demonstrar que GR transacionava com empresas nulas, que os sócios de GR também eram sócios de outras empresas nulas, que os valores envolvidos eram vultosos e que, portanto, o PCN de GR não é um caso isolado, mas está inserido num contexto fraudulento mais amplo. Quanto ao fato de o relatório do PCN de GR mencionar, por tudo o que foi apurado, infere-se que a GR distribuidora de medicamentos simulou suas atividades. Nessa fase das investigações, ainda não foi possível revelar tal fato com precisão. Fecha aspas. Entendemos que isso não macula o PCN. Há que se considerar que a diligência fiscal, setembro de 2013, se deu em data muito próxima aos ilícitos narrados nesse AIN, maio de 2013, flagrando o contexto simulatório em pleno funcionamento. Após a diligência fiscal, a inscrição da empresa GR foi suspensa preventivamente e seu sócio apresentou-se para prestar informações com vistas a dar aparência de regularidade à empresa. A empresa teve o restabelecimento momentâneo de sua inscrição, atividade pré-operacional, com a proibição de emissão de novos documentos fiscais, em razão dos ilícitos que estavam sendo apurados. O lapso entre as notificações e os atendimentos se estendeu de setembro de 2013 a abril de 2014, algo incomum para uma empresa de alto faturamento que deseja voltar às atividades. Além disso, estamos diante de um caso complexo que envolve operações vultosas inseridas no amplo contexto fraudulento. Todos esses fatores demandam do fisco cautela e responsabilidade, seja para não ferir os direitos dos contribuintes, seja para proteger o erário. Nesse sentido, vejamos o que disse o autor do feito às folhas 1791. Dessa forma, também gostaria de reiterar que o PCN se funda na simulação da existência do estabelecimento e não na sua inexistência. Na simulação, há uma diferença entre a essência e a aparência. Cria-se uma aparência, um estabelecimento de fachada, que simula a existência, criando-se, assim, um simulacro com o intuito de dar uma aparência de legalidade para a realização da fraude. Não houve a comprovação das entregas e recebimentos relativos às notas fiscais, bem como quanto ao transporte e aos comprovantes financeiros. Destacamos que as compras foram realizadas de fornecedores nulos ou inexistentes
e que os sócios participaram de outras empresas com situação nula, inapta ou suspensa, constituindo, assim, um ânimos para a prática do ilícito. Diante desse contexto, entendemos que não se pode dar ao relatório o peso de uma decisão final. A decisão de enquadrar a inscrição de GR como nula foi proferida pela autoridade competente, o Delegado Regional Tributário de Campinas, com base, sim, nos fatos narrados no relatório do PCN, mas também com total respeito ao direito de defesa da empresa GR, conforme se observa as folhas 209 e seguintes, inclusive com o restabelecimento momentâneo de sua inscrição estadual. Tal decisão tem caráter definitivo no âmbito administrativo, artigos 13 e 19 da CAT 95. Quanto à alteração de endereço da empresa GR de Sumaré para Hortolândia, cumpre nos informar que não houve comunicação desse fato ao fisco antes da diligência fiscal, que se deu em 11 de 9 de 2013. Logo, o fisco foi ao local correto, ao estabelecimento situado em Sumaré, o qual é consignado nas notas objetos desse AIM, tendo sido verificado que tal estabelecimento encontrava-se desocupado. Embora a alteração contratual às folhas 226 tenha data anterior, 3 de 9 de 2013, não identificamos provas de que tal documento, de lavra dos próprios interessados, tenha sido protocolizado na JUSESP nesse dia. Temos apenas a informação de que a alteração foi registrada na JUSESP em 2 de 10 de 2013, após a diligência fiscal. Ainda, depreende-se dos autos que não houve emissão de documentos fiscais a partir do estabelecimento de Hortolândia, pois, após a diligência fiscal, a inscrição da empresa foi suspensa preventivamente. Depois foi ativada, mas sem a necessidade de emissão de documentos fiscais, ou sem a possibilidade de emissão de documentos fiscais. E, finalmente, declarada nula. Portanto, qualquer eventual diligência nesse estabelecimento não teria qualquer relevância. Seja como for, entendemos que essa situação sobre o endereço é apenas uma minúcia que busca tirar o foco do cerne do PCN, qual seja, o fato de a empresa GR não ter comprovado os mais de 311 milhões de reais de saídas e os mais de 285 milhões de reais de entradas num lapso de 2 anos. Frise-se que há tanto o dever de guarda dos documentos exigidos, como o dever de apresentação ao fisco. Estamos falando de operações que teriam ocorrido apenas alguns meses da diligência fiscal. As GIAs foram entregues sem movimento ou com saldo credor. Para o estabelecimento de Hortolândia, não foram apresentadas. Tais fatos, sem prejuízo de outros até aqui mencionados, é que ensejaram a nulidade da inscrição de GR com base no artigo 30, parágrafo 1º, item 1, a linha B do RICMS, que diz: considera-se simulação a existência do estabelecimento da empresa quando não tiverem ocorrido as operações e prestações de serviços declaradas nos respectivos registros contábeis e fiscais. A alteração de endereço, seja ela regular ou irregular, não prejudica o dever do fisco de investigar a regularidade das operações e o dever da empresa GR de comprovar tal regularidade. Portanto, a questão trazida pelo PCN vai muito além do fato de o imóvel estar ocupado ou não, ter capacidade ou não, de alteração de endereço ter sido regular ou não. O que se questiona é algo muito mais grave, a própria ocorrência das operações, concluindo que GR não foi parte nas operações constantes de seus registros. Finalmente, chama a atenção o fato de uma empresa de faturamento multimilionário ter aceitado de forma quase inerte a suspensão de suas atividades, algo absolutamente incomum em empresas sadias. Todos esses graves fatos estão narrados no PCN que instrui o AIM, as folhas 210 e 256. É verdade que o PCN não foi trazido na íntegra. As folhas 254, vemos que ele contaria com pelo menos 491 páginas. Entretanto, há que se ter em mente que não há obrigatoriedade de que o PCN seja juntado na íntegra, mesmo porque o propósito da juntada do PCN nos autos não é restabelecer o contraditório do processo de nulidade,
mas trazer aos autos as circunstâncias de fato e de direito que ensejaram a nulidade da empresa GR, proferida de forma definitiva em âmbito administrativo. Entendemos que os documentos trazidos pelo autor do feito cumprem satisfatoriamente esse propósito. Não houve qualquer negligência de sua parte. Trouxe aquilo que entendeu necessário. Caso não seja esse o entendimento dessa colenda Câmara, entendemos que o julgamento deve ser convertido em diligência, para que se traga a íntegra do PCN de GR ou mesmo os PCNs das outras distribuidoras farmacêuticas nulas. Mas insistimos que não há que se falar em falta ou precariedade de próprias. Dito isso, entendemos que é o caso de se analisar a boa-fé da autuada. Aí eu transcrevo aqui parte do parecer em recurso ordinário da representação fiscal, né? E eu não vou ler tudo, vou apenas resumir alguns aspectos que eu entendo relevantes aqui. Primeiro, não tem nos autos consulta cadastral, né? Que é a obrigação mais básica, né? Fiz a consulta se integra da empresa. Isso não foi feito, esse tipo de cuidado não foi feito, né? Não foi tomado. Uma outra coisa muito importante é que não tem pedidos de compras, né? Existem números dos pedidos, mas não tem os pedidos. Existem alguns e-mails bem sucintos, né? Que confirmamos o recebimento do pedido tal, do valor tal. Mas não fala que mercadorias, que nota. São apenas e-mails sucintos. Detalhes, esses e-mails, eles são de plataformas pessoais, né? Tipo @gmail, agora eu não lembro exatamente, mas é alguma coisa dessa, né? Que esses e-mails tratam. Então, eu creio que o requisito das tratativas comerciais, ele não está cumprido, né? Nem da consulta cadastral, nem das tratativas comerciais. É necessário, eu vejo, pelos valores transacionados, nós estamos falando aqui só em um mês, 12 milhões de reais, né? Há que se ter pelo menos algum contrato, algum pedido, alguma coisa que haja proteção entre as partes, né? Tem pagamentos antecipados. Então, como que uma empresa pode se proteger da outra, né? Como que, numa eventual quebra de contrato, numa eventual... Não tem nenhum instrumento, né? Não tem nenhum instrumento. Então, isso me chama aos olhos, né? Eu até costumo dizer que eu trabalhei na área comercial e eu sei como que as coisas funcionam. As empresas procuram se proteger, procuram se defender, né? Até um testemunho pessoal, mas eu fui alugar um vestido da minha filha de R$ 120. A pessoa fez eu assinar uma nota promissória e assinar um contrato. Entendeu? Então, é isso que me salta aos olhos nesse caso, né? Nós não temos um contrato, nós não temos uma tratativa efetiva que demonstre realmente quem estava transacionando naquele momento. Nós temos apenas pagamentos, né, a uma empresa simulada. E eu vou falar sobre os pagamentos mais tarde. Uma outra coisa que chama atenção, o fiscal mencionou que a GR ela sucedeu a empresa Megafarma na fraude. Então, antes as compras eram feitas da Megafarma, depois elas passaram a ser feitas da GR. Os sócios de ambas são nulas, ambas possuem o mesmo sócio. Então, como que ele não sabia que tinha algum problema? Como que é essa boa-fé que não consegue enxergar essa transição entre as empresas? O veículo, né, alguns dos veículos utilizados no transporte das mercadorias, eles estavam registrados no nome da Megafarma.
Existe também uma contradição aqui, além dos campos relativos ao transporte estarem em branco, tem uma contradição, que a GR, na pessoa do seu sócio, lá dentro do PCN, a partir da folha 210, por ali, ela fala que a empresa marca, a empresa autuada, ela ia retirar as mercadorias. Já a empresa marca fala que a GR que ia entregar. Então, além da gente não ter as informações exatas sobre o transporte, existe essa contradição de uma falar que a outra que entregava, né? Isso também é algo curioso. Temos aqui notas também em número praticamente sequencial. Se a gente olhar o demonstrativo do AIM, as folhas 11, 13, mais ou menos, a gente vai ver que os números das notas fiscais eles são praticamente sequenciais, o que demonstra uma relação estreita entre as empresas e que praticamente uma só comprava da outra, ou pelo menos uma só vendia para a outra. E quanto aos pagamentos, eu vejo assim, uma conta de chegada. Uma conta de chegada. Há alguns pagamentos com boletos em nome de GR, né, que batem os valores, mas também há vários pagamentos que são meras TEDs, que não têm o número do documento fiscal e que, às vezes, fica um saldo entre elas, né? Então, se a gente pegar, a título de exemplo, que folhas que está isso aqui? Aqui, as primeiras provas trazidas pela autuada, as folhas 268, né, que compõem a instrução do AIM. Nós temos 4 notas seguidas de 2 comprovantes de pagamento. Então, a primeira nota é 946 mil, a segunda 34, a terceira 61, a quarta 5 mil. Total, 1.048.000. Depois nós temos 2 comprovantes de pagamento, 609 e 606. Total, 1.200.000. Diferença, 167 mil reais de diferença, né? Então, vejo que os pagamentos, aí as datas, né? Essas notas são de 19 de maio. Os pagamentos, 14 de maio e 30 de abril, quer dizer, 15 dias antes, um pouco antes. Não tem contrato. Pagamento feito a maior, né? 167 mil a maior. Então, eu acho que tudo isso não demonstra uma coerência, não demonstra o requisito de boa-fé, de comprovação de pagamentos, das coisas, uma linha coerente, né? Não demonstra uma coerência, não demonstra assim que a autuada foi uma mera vítima da empresa GR, né? O que há aqui é que pelo menos faltou a autuada diligência ao realizar suas operações. Então, senhores, sem maiores delongas sobre o tema, né? É um tema bastante complexo, existem várias questões, né? Procurei aqui, dentro do possível, ser breve e trazer minhas ponderações sobre todas essas questões. Então, a gente nós somos pelo desprovimento do recurso ordinário e esse é o nosso parecer. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Tiago. Parabenizo a doutora Daniela, doutor Ramon e doutor Tiago pela riqueza de detalhe nos votos, análises que foram feitas. Ficou bem clara a questão posta. Constate-se que a doutora Daniela está indo pelo vício, né? Ou pelo ponto narrado em relação ao PCN. E o doutor Ramon também toca a questão do PCN, mas avança na questão da boa-fé. E a manifestação do doutor Tiago pela manutenção de decisão de primeira instância, por conta das fragilidades nas provas apresentadas por parte do contribuinte. Eu estou pronto para votar já, eu estou confortável com
as conclusões da doutora Daniela e do doutor Ramon. Entendo que realmente refletem as provas, e concordo com a questão da irregularidade do PCE, e também com a questão da boa-fé pelo doutor Ramon. Então, passo a palavra para o doutor Faisal, caso ele tenha algum pedido de esclarecimento ou já esteja pronto para votar. Obrigado, doutor Samuel. Bom, parabenizo a todos, né, que proferiram votos nesse processo, doutora Daniela, doutor Ramon, doutor Tiago, cada um com o seu ponto de vista, né, em relação ao processo. Como eu mencionei na sessão anterior, que esse processo havia sido pautado, a doutora Daniela trouxe o voto, já participei de um processo na 10ª Câmara que envolvia a empresa marca, e lá nós julgamos o mérito, né? O PCN provavelmente lá estava juntado de forma completa, então não tinha essa questão. Lá o PCN eu voltei também a analisar aquele processo, porque eu também votei naquele caso, né? Isso, mas lá o PCN é do novo estabelecimento. Já era no novo estabelecimento. É no novo estabelecimento, isso. Então, aí a doutora Isabel diferente. acabou seguindo na linha do doutor Ramon, analisando as provas, e eu confesso que eu concordo com a doutora Daniela, que a prova produzida nesse caso específico é frágil, e que o PCN incompleto gera uma questão de cerceamento de defesa nesse processo, que talvez não possa ser sanado com uma mera diligência, porque aí teríamos que voltar à fase inicial, temos que anular a decisão anterior, voltar na fase inicial, e ainda temos que analisar se seria possível fazer isso nesse momento ou não, né? Não sei. E talvez não seja suficiente ainda para resolver integralmente a questão das diligências que foram realizadas lá atrás. E também concordo com o doutor Ramon que, no mérito, me parece que a marca, né, e não a GR, porque a GR ela não é autuada aqui, né? A marca teria feito prova da sua boa-fé, mais ou menos como o doutor Samuel bem colocou. Nesse caso, eu não posso votar nos dois, então eu não sei se eu faço uma preferência para dizer que eu concordo com a doutora Daniela nessa parte e também com o doutor Ramon. Estou em dúvida nesse aspecto, doutor Samuel. Olha, entendo que sim, seria prudente a preferência, né? O resultado vai ser único, que é pelo movimento do recurso ordinário. Mas ali você vota pela conclusão, mas apontando também as razões de decidir do doutor Ramon, acolhendo o doutor Ramon. Eu acho que eu vou fazer isso, então. Vou só pedir preferência para dizer que eu concordo na parte das questões preliminares, vamos dizer assim, formais, com a doutora Daniela, e no mérito com o doutor Ramon. Mas aí entendo que teríamos que acompanhar o voto do doutor Ramon, né? Que ele é que avançou na questão da análise do mérito. Concordo. A questão de preliminar da doutora Daniela, ela julgou como prejudicial, então não analisou o mérito. Acho que se você acompanhá-la nesse sentido, você teria que, na hora do julgado, você colocar como há questões preliminares a serem analisadas e aí não conhecer ou alguma coisa nesse sentido. Entendi. Porque para o entendimento da doutora Daniela, acho que foi prejudicial, né, doutora? Tanto que não entrou no mérito. Sim, porque entendi pela falta de motivação, correto, né? Só um ponto, viu, para o doutor Tiago, né? No caso do doutor Tiago, não sei se ficou claro, mas assim, eu entendo realmente que não é nossa competência decidir sobre a inscrição estadual da GR. O que eu entendo é que, da forma como trazido nos autos, não podemos apenar um terceiro dentro desse processo, que é o que está acontecendo aqui. Mas, então, por isso, o vício de motivação. Agora, com certeza, a competência para a cassação da inscrição é do delegado e não nos cumpre discutir isso aqui. A questão aqui é, esses documentos trazidos e este PCR, nesta forma, atende para que seja autuado um terceiro? Eu entendo que não, e por isso entendi pela questão preliminar da falta de motivação do auto de infração. Porque o entendimento que eu tenho realmente é aquele lá da portaria CAT, acho que é CAT 95, a que trata da cassação, e ela tem lá no artigo 38 de que só simulação de estabelecimento, só nas situações de simulação de estabelecimento é que a publicação da inidoneidade retroage. Então, se não documentou a simulação de estabelecimento, não retroage.
porque quando constata lá no artigo, acho que é no artigo 38, a linha A, ele quando constata a simulação de estabelecimento, a publicação é declaratória. Quando se trata dos demais casos, simulação de quadro societário, aí a publicação realmente tem efeito constitutivo. Então, o efeito contra terceiros é só a partir daquela publicação. Mas eu entendi que nem nesse caminho daria para seguir, porque eu entendi pelo vício realmente do PCN. Mas realmente não nos cumpre aqui discutir se a cassação lá é válida ou não. Quem tem mérito para decidir isso é o delegado. Eu estou analisando só os efeitos contra terceiros. Eu concordo, doutora Daniela, estou de acordo. Eu também estou de acordo. Só pergunto, então, se vale a pena lançar a preferência ou se acompanha o doutor Ramon. Só fico com essa dúvida. Se você tivesse confortável para acompanhar o doutor Ramon, o doutor Faisal, fique tranquilo, pode acompanhar o doutor Ramon. Você fique confortável. Acompanhar tão somente o doutor Ramon, a Alicia está sinalizando que foi pela Eu preliminar. vou fazer o seguinte, eu já estava digitando uma preferência aqui, eu vou então fazer a preferência bem sucinta, objetiva e lanço. Tá ok, então eu vou pedir. Não precisa fundamentar, até porque o voto Correto. do Ramon está bem fundamentado. Já fiz a solicitação. Então. Pessoal, se eu puder fazer a sugestão, para que não gere problema na hora de lançar o voto lá de conhecimento de questão antecedente, acompanhar meu voto ressaltando o seu posicionamento quanto à possibilidade de conhecimento das matérias atinentes ao PCN, conforme o doutor Daniela. Tá ok. Isso, exato. Porque se você colocar como questão preliminar e prejudicial, ele na hora de lançar vai ter que colocar a questão antecedente? Sim. Aí você tem que mudar o voto lá.
Estou só ajustando a emenda aqui, mas o voto já está lançado. Só vou ajustar a emenda e já. Tranquilo, doutor Fensal. Estou tentando registrar só aqui, estou com dificuldade de selecionar a opção. Só. Não está selecionando. Olha, eu vou pedir ajuda para vocês. Questão antecedente, então eu coloco que não há questão antecedente. Aí abre a opção para eu votar no recurso ordinário. Só que a única opção que eu consigo selecionar é conhecido parcialmente com julgamento de mérito. As outras opções não. Não abre. Não sei se para vocês aconteceu mesmo. Não abre conhecimento integral? Não, eu não consigo. A opção do conhecimento integral eu não consigo selecionar. A única opção que permite aqui é conhecimento parcial. Pois é. Você digitou seu voto fora do EPAT? No bloco? Digitei e colei. Perfeito. Nossa, que estranho, né? Eu recomendo você fechar as páginas do EPAT e entrar de novo. Se eu registrar o voto assim, eu vou ter que voltar e mexer, é isso? Sim. Deixa eu fazer o seguinte. Salvo o texto. Vou tentar copiar o texto de novo para não perder. O voto eu fiz alguns ajustes quando eu passei, mas ele é curto. Peraí, deixa eu
Eu não consigo copiar o texto que eu mexi. Eu vou registrar desse jeito e depois eu vou voltar aqui. Nossa, entrou como parcialmente provido, tá vendo? Vou ter que... Agora eu consigo copiar. Então, vamos. Então, consegui copiar aqui no Word. Eu vou desistir e pedir de novo, tá bem, doutor Samuel? Perfeito. Eu acompanho aqui. Tá bem, já desisti. Estou confirmando aqui a solicitação. Tá. Ok, vou solicitar novamente. Concedida. Ok, agora eu vou ver se eu consigo registrar ele corretamente. Ok, não há questão antecedente. Agora eu consegui. Tá bem. Agora eu consegui. Na verdade, eu fiz exatamente como eu havia comentado. Eu fiz referência ao voto da doutora Daniela, concordando com as nulidades por ela apontadas, mas no mérito acompanhei o doutor Ramon. Aqui já aparece, doutor Faisal. Tá bem. Conhecido integralmente com julgamento de mérito. Correto. Você quer fazer a leitura da sua preferência? Não, a não ser que vocês façam questão. Da minha parte, não tem necessidade. Se vocês quiserem, eu leio. Não. Perfeito, então. Podemos encerrar debates? Então, encerrando os debates. Ainda aponta... Existem edições de votos de vistas ainda não concluídas. Será que é a sua, Ramon? A minha aparece... Para mim aqui já aparece como lançada. Ele não deixa eu avançar. Será que todo mundo já registrou? Será que o doutor Tiago aqui? Não. Não era o meu, era o meu. Tava aparecendo para editar aqui ainda. Ah, tá bem. Já lancei de novo, vamos ver se tá certo agora. Já lancei, presidente. Perfeito, obrigado. Agora sim, debate encerrado. Verificando o quórum. Iniciando a votação.
Finalizando a leitura do voto do Dr. Faisal. Perfeito, ficou claro. Eu acompanhei o Dr. Ramon em conclusão pelo conhecimento integral do recurso ordinário e seu provimento, nos termos do voto do Dr. Ramon. Acompanhei o voto do Dr. Ramon, o Dr. Faisal, acompanhei também o Dr. Ramon. O voto vencedor, Dr. Ramon. Encerrando a votação. Voto vencedor. Feito. Apontei o voto do Dr. Ramon como voto vencedor. E agora encerrando o julgamento do AIN 11 41.2, cujo autuado é marca distribuidora de medicamentos Eireli. Então, julgamento encerrado. Com isso, podemos encerrar a sessão. O Nelson ainda está presente. Com o Dr. Nelson ainda cancelado, nos termos do voto do Dr. Ramon. No momento, declara encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 29 de abril de 2022. Encerrando, e peço para o senhor Oswaldo encerrar a gravação, por favor.